A todos a paz do Senhor Jesus. No segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 12, vai mostrar o juízo que o Senhor trouxe ali à criança que Davi teve com Betseba, fruto de um adultério, do qual o Senhor iria ferir, disse através do profeta que iria ferir a criança. E Davi, ele orou, jejuou por 7 dias. E depois comunicaram a ele que a criança tinha morrido. O que ele fez? Ele se levantou, mudou seu semblante, se ungiu e foi adorar o Senhor. Muitas vezes nós, na nossa trajetória diante de Deus, nós cometemos erros, cometemos falhas, essas que não agradam ao Senhor na maioria das vezes. E muitas vezes nós ficamos remoendo isso. Nós ficamos remoendo e parados. Nós ficamos remoendo e não indo para lugar nenhum. O que Davi fez? Ele orou, jejuou por 7 dias. A criança morreu, acabou. Ele se ungiu e foi adorar o Senhor. Mas muitas vezes nós pecamos e ficamos naquela: Senhor, tem misericórdia. O Senhor já teve misericórdia. Muitas vezes o Senhor já até te perdoou. Mas você precisa tomar uma atitude. Não pecou como homem? Não pecou como mulher? Se cometeu adultério na hora lá, não virou o olho, não foi bom? Ou você ficou chorando: não sei o que, eu sou casado. E a mulher lá no ato, ou o homem no ato: o que está acontecendo? Não, eu sou casado. Não. Foi bom? Não saciou sua carne? Mentiu? Já resolveu? Confessou o pecado? Confessou a verdade? Pecou como homem? Pecou como mulher? Então agora levanta como homem, levanta como mulher. Deus já te perdoou, Deus já te aceitou de volta. Nós precisamos parar. Houve o juízo, houve a justiça de Deus. Então a gente precisa parar de ficar remoendo, porque muitas vezes a gente chega na igreja, é como um enfermo, achando a igreja é um hospital, se entuba e fica lá em coma o tempo todo remoendo o teu passado. Enquanto Jesus veio para lançar as coisas velhas fora, Jesus veio para te trazer uma nova mentalidade, Jesus veio para te transformar. E a gente chega na igreja dizendo: a igreja é um hospital, a igreja, o Senhor se chama Senhor dos Exércitos, não por causa do exército apenas de anjos, mas porque a igreja é um exército para ir lutar pela alma perdida, para ir lutar por aquele que está distante do Senhor. Então a gente tem que parar de chegar na igreja e se entubar. Chegar na presença do Senhor e se entubar, não só o templo físico, porque às vezes você não é um ministro, às vezes você não é um presbítero, mas você está ali na igreja o quê? Para receber as informações, o armamento e ir para o campo de batalha, que é esse mundo. Dentro do quartel, normalmente tem um pequeno hospital ou uma enfermaria. Para quê? Para a pessoa se curar e o soldado já com o pensamento: eu tenho que me curar, eu tenho que me tratar para eu voltar para o campo de batalha. Porque os meus irmãos, porque os outros soldados lá precisam também que eu lute. Eu faço parte desse exército. Se um falta, faz muita falta. Então não se entuba mais na presença do Senhor. A igreja é um hospital, eu me entubo, eu entro em coma e fico lá. Existe um chamado para a tua vida, existe uma instrumentalidade para a tua vida, existe um propósito para a tua vida, não é frase feita, existe um propósito para a vida de todo aquele que aceita a Jesus como seu único, suficiente Salvador. Quer ser usado dentro e fora da igreja. Não estamos falando de cargo. Não estamos falando de função simplesmente, mas fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer lá fora, porque dentro da igreja é muito fácil. Não podemos ter uma santidade de aquário. O sal dentro do saleiro serve para quê? Ele tem que ser jogado fora do saleiro para salgar a comida. Deus nos chamou para ser sal da terra, então nesse mundo você vai trazer o sabor, a essência de Deus. Vai servir também para preservar a doutrina, a palavra, preservar os ensinamentos, o testemunho, porque o sal preserva. A luz
como diz a palavra de Deus, a lanterna ela não pode ser posta debaixo da cama, ela tem que ser posta em cima para iluminar toda a casa. Nós não podemos nos esconder daquilo que Deus nos chamou para ser, que é luz, que é sal, que é fazer a diferença. Então você chega dentro da igreja não para se entubar dizendo que a igreja é um hospital, não para ficar em coma ali dizendo que a igreja é um hospital, mas a igreja é um exército, é um quartel-general, do qual nós vamos receber, como eu já disse, as informações, vamos ser treinados, vamos receber o armamento que são armas da luz, como diz a palavra, e vamos para o campo de batalha. E se nos ferirmos, nós vamos para a enfermaria em casos mais graves, para esse pequeno hospital dentro do quartel-general, para continuar a batalha. Quando o povo de Israel foi atravessar o Mar Vermelho, o que o Senhor mandou Moisés dizer? Diga ao povo que marche, que marche. Quem marcha é soldado, quem marcha é combatente. Então diga ao povo que marche. Então, se já houve o erro, se já houve a falha, agora se levanta, se unge, muda as tuas vestes, muda o teu semblante, porque Deus te aceita de volta. Porque Deus perdoa o teu pecado através de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Deus te perdoa. Deus te aceita e você precisa aceitar o perdão dele, a transformação dele, a libertação dele, a santificação dele. Seja através de uma repreensão, como foi com Davi, ou não. Seja através do confronto com a palavra de Deus que mostra o nosso erro, a nossa falha. Convertei-vos pela minha repreensão e derramarei o meu espírito. Aquele que ama a correção, ama a sabedoria. Será sábio, não diz ali o provérbio? Então, aceita a repreensão. Muda o teu semblante. Levanta. Olha para o alto. Se unge, porque a criança morreu, o pecado se foi, o Senhor não deixou esse pecado crescer. Davi não poderia, um servo segundo o coração de Deus, o Senhor preservou o testemunho dele, e preservou o seu nome na vida dele, porque todos iriam apontar e dizer lá, ali foi filho dele, ele tentou enganar Urias para aquela criança nascer, crescer, como se não fosse filho dele. Ah lá, aquilo ali é fruto de um adultério. Ah lá, aquilo ali é fruto de... Deus preservou a Davi, levando a criança pura foi para o céu, levando o bebê, para que na vida de Davi não houvesse esse mau testemunho, não permanecesse, mas ficasse apenas uma lição. Deus teve tanta misericórdia dele, que não deixou esse pecado crescer, esse fruto do pecado crescer, porque criança, a vida não é um pecado. Não deixou o fruto do pecado crescer. Então, se na tua vida Deus está tirando coisas, se Deus está impedindo coisas de crescerem, nós temos que lembrar como conquistamos, como chegamos até essas coisas. Será que Deus não está nos livrando do fruto de algo que não vem agradá-lo? Então, se a criança cresceu, se a criança morreu, orou, Deus te respondeu dessa forma. Às vezes Deus não vai te responder da forma que você quer. Se unge, ora, busca a Deus e volta para o campo de batalha. Porque Deus quer trazer vitórias a ti e a outras vidas através da tua vida. Que Deus nos abençoe.